Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegamos no domingão chuvoso aqui no Pantanal, apesar de que o volume de chuvas por aqui tem sido bem inferior ao costumeiro para essa época do ano, né? E com certeza nós teremos um período de estiagem um pouco mais severo nesse ano de 2021. E isso será um prato cheio para os globalistas, aqueles que gostam de fazer politicagem usando o meio ambiente, etc. Com certeza será um prato cheio para eles culparem o presidente Bolsonaro pelos incêndios que certamente teremos nesse ano, talvez até maiores do que o que nós tivemos em 2020, porque, como eu disse, as chuvas estão bem menores do que costumeiramente acontece aqui no Pantanal. Nós temos aqui na minha cidade tem o Rio Paraguai. O Rio Paraguai está com um nível de águas bem abaixo para essa época do ano. E com certeza, quando chegar as secas, o período de seca, né, ele vai ficar numa situação bem delicada, e o Pantanal com certeza terá muitos incêndios nesse ano de 2021. E o presidente Jair Bolsonaro vai ser culpado por tudo isso. Agora nós temos lá o Biden como presidente dos Estados Unidos, com certeza vão querer utilizar o Biden, utilizar todos esses globalistas aí para virem com tudo para cima, né? Para não falarem não só da Amazônia, como também aqui do Pantanal. Mas enfim, o assunto que nós vamos falar não é propriamente sobre isso, só estou dando aqui uma panorâmica do que vem acontecendo por aqui. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o evento que eu até fiz um vídeo dias atrás, vou deixar o card aqui para quem não assistiu, sobre o evento mais importante, evento político, né, mais importante do ano de 2021, que acontecerá amanhã. Nós teremos amanhã, então, a eleição para presidente da Câmara e para presidente do Senado. Nós temos duas candidaturas que estão rivalizando ali na Câmara, que é o Arthur Lira e o Baleia Rossi. Arthur Lira, o candidato que está sendo apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, e o Baleia Rossi, que é o candidato, o conhecido poste, do Rodrigo Maia, o nosso conhecido Botafogo da lista de propinas da Odebrecht. Lá no Senado nós temos rivalizando as duas candidaturas de Simone Tebet e Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco também é o candidato da preferência do presidente Jair Bolsonaro. Tanto na Câmara quanto no Senado, o presidente Jair Bolsonaro e todos nós que acompanhamos a política, que somos conservadores, nós não temos candidatos ideais, os candidatos ideais que nós gostaríamos de ter. Nós temos o Arthur Lira, que não é nenhum santo, e é o candidato e a gente torce para que ele ganhe, e ele é o favorito, sim. Eu acho que ele vai ganhar com uma certa margem. Eu creio que ele vai ter ali mais ou menos ali entre 300 e poucos votos. Eu acho que ele vai passar bem da margem, que é 257 votos para se eleger lá, né, em primeiro turno. E o Arthur Lira é sim o favorito. Mas o Maia como aquele jogador de pôquer, né? Ele é um péssimo jogador, mas ele vem dando algumas cartadas ali. Então o Maia vem no Twitter dizendo que ele tem certeza que o Baleia Rossi será eleito amanhã. Isso no jogo de pôquer é conhecido como blefe. É aquele jogador que não tem cartas, mas ele diz que ele blefa, né? Dando a entender que ele está com o ás de espadas ali. Mas enfim, o Rodrigo Maia, ele sabe que perdeu. Lá no Senado, nós temos então a Simone Tebet, que é uma candidata, eu até gostava dela como senadora, mas ela nos últimos tempos ela vem assumindo uma posição, não de oposição ao governo, porque isso tem que ter, né, todos os governos têm que ter oposição, para cobrar, fiscalizar ali, senão acaba virando uma ditadura. Mas a Simone Tebet ela vem chamando o presidente de machista, entrando em todas aquelas narrativas da extrema esquerda. E isso é muito ruim. Uma pessoa como essa, vence as eleições, vai querer impor todas aquelas narrativas da extrema esquerda,
de machismo, de racismo, chamando o presidente de fascista e etc. Então nós temos lá o Rodrigo Pacheco, que também é o favorito e com certeza lá, acho que mais ainda do que na Câmara, a certeza de que ele realmente vai ganhar, até porque o partido da Simone Tebet, o MDB, já até abandonou a candidata, né? Então, com certeza, o Rodrigo Pacheco será sim o novo presidente do Senado. Não é nenhuma maravilha, ele não é nenhum apoiador do governo, mas é menos pior que a Simone Tebet. E no vídeo que eu fiz dias atrás explicando como que se dava essas eleições, várias pessoas participaram, até agradeço a participação de todos aí, e muita gente comentou, fizeram vários comentários ali, e muitos comentários eram assim me questionando por que eu estaria apoiando o Arthur Lira. Muitos perguntaram, pô João, você está apoiando o Arthur Lira para presidente da Câmara? Nós temos tantos candidatos bons lá, conservadores. Mas, gente, por mais que eu tenha explicado ali naquele vídeo como que funciona, muita gente ainda não entendeu. Não é bem assim que nós podemos... primeiro que quem vai votar são os deputados, né? Os deputados que vão votar num candidato lá para presidente da Câmara. E depois, nós não temos nenhum candidato conservador. E se tivesse, também não teria chance, porque não teria nenhuma chance de eleição. A maioria dos deputados ali não votam num candidato realmente conservador. Eles chamam de extremista, chamam de extrema-direita, sabe? E aí não teria chance. Então, dos que têm chance, são os que estão aí, Arthur Lira e Baleia Rossi. É esses que têm chance de eleição. É por isso que nós estamos apoiando, o presidente Jair Bolsonaro está apoiando, e todos nós que votamos no presidente Jair Bolsonaro, queremos, torcemos, e apoiamos para que o Arthur Lira vença essas eleições, porque se o Baleia Rossi chegar de vencer essas eleições, o presidente Jair Bolsonaro praticamente pode dar adeus. Ele não conseguirá governar por mais 2 anos. O Rodrigo Maia não deixou ele praticamente fazer nada durante esses 2 anos que ele esteve de 2019 a 2020, que o presidente assumiu, e não governaria durante 2021 e 2022, porque o Baleia Rossi não ia deixar. Ia ficar aceitando pautas de impeachment lá, de pedidos de impeachment sem pé, sem cabeça, para quando chegar em 2022 eles terem uma chance de vencer o presidente Jair Bolsonaro nas eleições. O objetivo é só esse. Tá? Então eles iam parar o país, iam acabar de quebrar o país. Com certeza eles estenderiam o auxílio emergencial até não sabe lá Deus quando, enquanto existia a pandemia, e o Brasil não aguenta isso. Nós estamos já com os cofres públicos já no limite do limite, e o Brasil com certeza não aguentaria mais pagar mais auxílio emergencial. Então nós temos que fazer de tudo, a população tem que fazer de tudo para que o Brasil volte a funcionar. Ontem nós vimos lá na final da Libertadores, o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, fechou a cidade, fez um lockdown severo lá, ele e o João Dória, no estado inteiro, na verdade, o João Dória fez, E o Bruno Covas foi lá assistir ao jogo de futebol no Maracanã, ali no meio de um monte de gente. Sabemos que o Bruno Covas é grupo de risco e não passa de um hipócrita. Fecha a cidade e vai assistir jogo. Então, quer dizer, as pessoas saudáveis não podem trabalhar, as crianças que não são grupo de risco não podem frequentar escolas, mas ele pode ir para um jogo de futebol. Então, para vocês verem o tanto que estão politizando essa situação. Mas voltando então a falar, então amanhã nós teremos essas eleições lá na Câmara e no Senado, e nós temos que ficar atentos, nós todos brasileiros temos que ficar muito atentos. O Rodrigo Maia vem falando, vem fazendo esse blefe, eu acho que é blefe, Ele falando que tem certeza que o Baleia Rossi vence amanhã, mas não podemos descartar também a possibilidade do Rodrigo Maia tentar uma fraude nessas eleições. Eles são capazes de tudo pelo poder. Rodrigo Maia é um ditador, Porque ele já ficou 5 anos lá, já ocupou um final de mandato tampão e mais 2 mandatos de presidente da Câmara e queria permanecer lá, mesmo a Constituição Federal proibindo a sua reeleição novamente. Então ele é um projeto de ditador, Rodrigo Maia, que teve pouco mais de 70 mil votos para deputado federal e atrapalhou o Brasil inteiro durante 2 anos
e graças a Deus amanhã nós veremos o Rodrigo Maia pelas costas. Rodrigo Maia, que há boatos aí, né, que estaria inclusive conversando com o João Dória para conseguir um cargo lá no governo de São Paulo, e se licenciaria do cargo de deputado federal e iria. E eu não duvido nada, porque o Rodrigo Maia, ele se apegou tanto ao poder e ele sabe a rejeição que ele tem, ele não terá coragem de encarar o povo nos aeroportos por aí, porque ele não vai mais utilizar os jatinhos da FAB como se fossem seus. Ok, meus amigos, então eu peço a vocês que observem aí se vocês são inscritos no canal. Se não for, se inscreva, clique no botão inscrever-se, depois dê o seu like e vamos ver o que vai acontecer amanhã. Vamos ficar muito atentos e torcendo aqui por uma vitória, né, de Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, tá bom? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham uma semana que está começando abençoada por Deus e que possamos, então, ter um Brasil finalmente começando a entrar nos trilhos, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus.